Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui resolver algumas questões da lista de frações da lista 1 e vou resolver as questões 22, 24 e 26 conforme vocês solicitaram lá no grupo, né? Vamos lá então, questão 22 fala que um produto sofreu um aumento de 25%, em seguida devido a variações no mercado, seu preço teve que ser reduzido também em 25%, passando a custar 225. Qual o preço desse produto antes do aumento? Então, um esqueminha aqui que a gente tem nós tínhamos um valor inicial que é desconhecido, esse valor teve um aumento de 25%, depois esse novo valor teve uma redução de 25% e chegou em 225. É importante dizer que quando você tem um aumento de 25%, né, aqui, e depois você tem uma redução de 25%, você não volta para o valor original, né? Porque aqui eu aumentei em cima desse valor, depois quando eu reduzi já era um novo valor. Então esse percentual aqui vai implicar num valor absoluto diferente. Então vamos por partes aqui, né? A situação é essa, como a gente descreve, nós descrevemos, né? Então eu vou pegar aqui o valor final, R$225, e vou retornando até chegar no valor original, né? Que é o que eu queria. Então vamos pensar aqui de trás para frente, né? A primeira coisa, a última aqui no caso, né, mas a primeira que a gente vai trabalhar eu tive uma redução de 25%. Quando eu digo que eu tinha um valor, né, que custava um valor cheio, 100% dele, é reduzido em 25%, se ele é reduzido em 25%, ele era 100%, então ele passa a ser 75% do que ele era antes. Então reduzir em 25% equivale a 75% do valor que ele tinha originalmente, né? Que era o 100%, porque eu tirei 25%, então ele ficou com 75% do que ele era. Pensando nisso, eu tinha um valor que ele passou a ser 75% do que era, e esse resultado deu 225. Como vocês devem ter visto lá nas videoaulas, quando você tem essa questão, eu vou fazer o inverso, né? Ao invés de multiplicar por 75 e dividir por 100, eu faço o contrário. Eu multiplico por 100 e divido por 75. Aqui está embutida a ideia da equação. Entretanto, como esse exercício foi retirado de uma lista que é do sexto ano, esse conteúdo de equações, esse conteúdo algébrico ainda não tinha sido trabalhado. Então a gente pensa aqui, na verdade, na operação inversa mesmo, né? 75% é 75 sobre 100. E aí, como eu estou fazendo ao contrário, né, eu já tenho o valor final, eu faço vezes 100 e divido por 75, chegando a 300. O que acontece? Eu chego que nesse ponto aqui da situação, né, eu estava com 300. E agora eu dou mais um passo para trás. Eu vou trabalhar agora que alguma coisa foi aumentada em 25 para dar 300. E aí nós temos essa situação, né? Eu tenho agora 300, algum valor foi aumentado em 25% para chegar nos 300. Fazendo a mesma ideia, aumentar em 25%, ele já era 100% do valor, né? O valor cheio. Eu aumentei em 25%, então eu fiquei com 100 mais 25, 125% do valor original. Então, y, né, estou usando uma nova variável aqui, uma nova incógnita, só para fins de ser rigoroso, né, com isso. Eu já usei x anteriormente, mas só para diferenciar os valores. Então, eu tinha um valor que ele foi... eu quero 125% dele, então eu quero vezes 125 sobre 100 para chegar em 300. Pensando de novo na operação inversa, eu tenho 300 vezes 100 dividido por 125, que dá 240. Logo, o valor inicial era R$240. Ok? Finalizamos aqui a questão 22. Questão 24. Com uma nova invenção, o custo de produção de um produto foi reduzido em 50%. Após uma isenção de impostos, o custo do mesmo foi reduzido em 40%. E em seguida, com a diminuição das tarifas, o custo ainda foi reduzido em 10%. Qual a redução percentual do custo desse produto? Então, ele quer, após várias reduções, qual foi a redução total, né? Importante também dizer que a gente não pode, obviamente, somar esses valores, né? Eu tenho aqui percentuais que vão incidir sobre valores distintos, né? Não sobre o mesmo valor inicial. Então vamos lá. Valor inicial reduziu 50, reduziu 40, reduziu 10. Vamos pensar em cada uma dessas reduções. Reduzir em 50, se eu era 100%, reduzir em 50, eu ainda fiquei com 50% do valor anterior. Se eu reduzir 40, né, eu tinha 100%, reduzi em 40, sobrou 60% do valor original. Se eu fiz uma redução de 10% no valor, eu tinha 100%, reduzi em 10, eu fiquei com 90% do valor original. Então eu tenho um valor original X,
que eu fiquei com 50%, né, do que era o valor anterior, então 50% de x é 50 sobre 100. Depois, esse valor que está aqui, esse valor todo, eu vou calcular 60% dele, então eu multiplico isso aqui por 60 sobre 100. Depois eu pego isso tudo aqui, o resultado disso tudo, e multiplico por 90 sobre 100, que é o 90%, que equivale à redução de 10. Multiplicando tudo, dá esse valor todo aqui, né? E aí, se eu dividir esses valores, eu chego em x vezes 0,27, ok? Ou, se eu penso, ao invés de trabalhar com frações, eu trabalhar com um valor decimal, nesse caso fica até mais simples, né? Trabalhar com valor decimal, se a gente tem acesso à calculadora, é melhor a gente trabalhar com valor decimal, a gente já sabe que 50% é 0,50, 60% é 0,60, 90% é 0,90, a gente chega nos mesmos x vezes 0,27. Qual que é a resposta da pergunta? Vamos relembrar a pergunta aqui anteriormente, né? Qual a redução percentual do custo do produto? Então, retornando todas as etapas, o produto passou a ser o valor original dele, x, vezes 27%. Então, se ele passou a ser 27% do que era, ele foi reduzido em quanto? Ele foi reduzido em 73, né? Porque se eu fiquei com 27 do que eu era, eu perdi 73 para totalizar os 100% aqui, ok? Qual que é uma solução alternativa e que é muito importante essa ferramenta, que ela pode ser muito útil em algumas situações? Reparem que no meu problema original, não vou voltar não, mas no meu problema original não tem valor. Foi simplesmente dado um valor inicial que podia ser qualquer um. Quando eu não tenho um valor inicial dado, nada, eu não tenho nenhum valor monetário dentro da questão, eu posso predizer esse valor, eu posso determinar esse valor como um valor qualquer, e aí com base nesse valor eu calculo os percentuais. Vocês vão reparar que trabalhando dessa maneira fica mais palpável a situação, né? A gente consegue enxergá-la melhor. Então vamos supor, por motivos óbvios, eu escolhi 100, porque 100 para calcular percentual é muito fácil, né? Porque quanto que é 1% de 100 é 1, quanto que é 10% de 100 é 10, quanto que é 2% de 100 é 2. Né? São óbvias os percentuais. Então, da mesma maneira, eu tenho 100 reais, reduzir 50%, reduzir 40%, reduzir 10%. Então, eu tenho 100 reais vezes 50, que é a redução de 50, vezes 60%, que é reduzir em 40, vezes 90%, que é reduzir em 10, eu chego a 27 reais. Então, o produto teve uma redução de 73 reais. Né? Ele custava 100, terminou com 27. Então, ele reduziu 73. Logo, ele reduziu 73 dos 100, 73%. Ok? Isso vai ser útil, inclusive, na próxima questão. Questão 26. Sabe-se que 10% de uma certa população está infectada por um vírus. Questão bem pertinente para o momento que a gente está agora, né? Falar de vírus. Então, um teste para identificar a presença do vírus acerta 90% das vezes quando é aplicado numa pessoa infectada e 80% das vezes quando é aplicado numa pessoa que não tem o vírus, né, não é portadora do vírus. Então, qual é o percentual de pessoas realmente infectadas entre as que o teste classificou como infectadas? De novo, dessa vez aqui eu vou usar a mesma resolução que está no PDF que foi enviado. Ele supõe uma população de 1000 pessoas. Primeira pergunta é, por que eu não supus uma população de 100? Se eu tivesse supondo uma população de 100, eu ia chegar em valores decimais para pessoas, né? 0,10 pessoas, por exemplo. Isso seria um problema. Dá para trabalhar também? Dá. Não teria problema nenhum, né? Mas para o problema ficar mais atrelado à realidade, a gente trabalha com 1000 pessoas para não dar um número fracionário de pessoas, ok? Então é só por isso que eu estou trabalhando com 1000 nesse caso. Então tá. O problema inicia falando que 10% das pessoas da população estão infectadas. Então, se eu supus uma população de 1000 pessoas, eu tenho 100 infectados, ok? Isso vai ser interessante, vai ser importante, na verdade, para saber o percentual de eficácia do meu teste dentro das pessoas aqui dentro do grupo. Então, obviamente, na minha população de 1000 pessoas, eu estou dividindo ela em dois grupos. 100 delas estão infectadas e 900 delas não estão infectadas. Né? E aí o teste é aplicado em todas elas, mas com eficácia diferente.
Quando eu aplico nessas 100 pessoas, que são nas infectadas, o teste vai ter uma eficácia de 90%. O que isso quer dizer? Ele vai identificar dentro dessas 100, 90% delas, de fato, ele vai identificar como infectadas. Né? Ele não vai conseguir identificar todas as 100, porque ele só tem uma eficácia de 90%. Então, destas 100, ele vai identificar 90 pessoas infectadas. Né? Ele vai, naquele grupo de 100 pessoas, ele vai dizer 90 delas estão infectadas. Obviamente, 10 vão estar saudáveis. Né? Então, ele não conseguiu enxergar todas as 100. Né? Ele só enxergou 90%, porque ele só tem uma eficácia de 90%. Quando eu aplico o teste nas que estão saudáveis, ou seja, nessas 900 aqui que estão saudáveis, ele já vai ser eficaz em 80%. O que quer dizer isso? Dessas 900 pessoas, 80% delas ele vai ser eficaz, ou seja, 80% delas ele vai me dizer, elas estão saudáveis. Ou seja, 80% de 900 pessoas, ele vai identificar 720 como sendo saudáveis. Sobra dentro desse grupo, né? Se era um grupo de 900, eu estou dizendo que 720 delas estão saudáveis, ou seja, 180 estão infectadas. Logo, o que o teste fez? O teste detectou como infectadas 90, essas 90 corretamente, né? Porque elas de fato estão infectadas, e identificou mais 180 como infectadas, erradas dessa maneira, né? Nesse caso, porque essas 180 não estão infectadas. Mas é o erro que o teste tem, né? Ele só consegue dizer que só 80% estão saudáveis, então 180 ele diz que estão infectadas dentro desse grupo. São grupos. Então aqui ele vai ter 90 do primeiro grupo, mais 180 do segundo grupo, 270 que o teste disse que estão infectadas. A pergunta é, qual o percentual de pessoas realmente infectadas entre as pessoas que o teste classificou como infectadas? Então tá, o teste classificou como infectadas 270, então já sei que o meu total é 270. E quais que estão realmente infectadas dentro desse grupo? Dentro desse grupo eu tenho 90 e 180. 90 infectadas, 180 não infectadas. Então, 90 infectadas em 270, que equivale a 1/3, que dividindo dá 0,33, que é 33,3% uma dízima periódica. Ok? Encerramos assim. Até mais. Bons estudos para vocês.